Senhor, nós nos alegramos mais uma vez em poder te adorar no teu santo dia e poder cantar louvores ao teu nome, ler a tua instrução, a tua palavra, que nos orienta, nos conduz, Senhor, nos salva. Agora estamos todos aqui, Senhor Deus, prontos para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, ó Deus, apesar de mim mesmo. Fala ao coração da tua igreja, pelo teu Espírito, Senhor, para o bem da nossa alma, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Davi, irmãos, e a vitória que ele conquista nesse texto narrado, não é a vitória de um homem comum. Como uma vitória pessoal minha, uma vitória pessoal sua, a vitória de Davi não é uma vitória de um homem comum. Ora, não que Davi não fosse um homem como qualquer outro homem, mas que Davi era um homem cheio do Espírito Santo. E isso está descrito no capítulo anterior da primeira carta, do primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele foi ungido e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então, ele foi capacitado a fazer o que ele passa a fazer. A Bíblia diz, irmãos, que a salvação pertence ao Senhor. Mas como foi que Deus escolheu salvar? Como Ele escolheu redimir? Ele escolheu salvar por meio do seu ungido. Ele escolheu salvar por meio de um eleito, daquele que Ele havia designado para esse propósito. O propósito de Deus em salvar é determinado por aquele que Ele escolhe para ser a salvação e a redenção do seu povo. Se você lembrar no início do capítulo do livro de Samuel, no Cântico de Ana, irmãos, Cântico no capítulo 2, lá no início do livro mesmo, você vai perceber as palavras de Ana no cântico dela, nos versículos 9 até o verso 10, que diz assim: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Perceba, o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. O Senhor dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. O homem não vai prevalecer com a força do seu braço. Deus não vai trazer salvação através da sua força pessoal, isto é, da força do seu povo ou da capacidade de cada um de nós. Ele não vai estabelecer um princípio dizendo: olha, eu quero extrair de você o melhor que você tem, eu quero que você seja uma pessoa melhor, capaz de enfrentar o mundo. Você é incapaz de vencer os inimigos da sua alma. O Senhor então diz: é tolice tentar vencer com a força. Nós vamos encontrar nesse texto, irmãos, o ungido sendo exaltado. O Senhor, antes dessa batalha, o Senhor vai equipar Davi com o Espírito Santo. 1 Samuel 16, verso 13, você vai encontrar lá. Então, quando Davi, irmãos, declarou ao gigante as seguintes palavras no verso 45: Tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontas. Eu vou em nome do Senhor. Perceba que a batalha vai se travar por meio de alguma estratégia. Mas o ponto é, as armas de Saul, ou melhor, as armas do exército de Israel e a arma do próprio Golias
não será a arma de Davi. Ele vem em nome do Senhor, diz o texto sagrado. Isso precisa ser melhor entendido. O que significa ir em nome do Senhor, irmãos? O que significa isso? Que tipo de linguagem é essa? Não é? Então, esse é um ponto importante porque nós podemos retornar um pouco na história. Lá na bênção araônica, no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, do livro de Números, Números capítulo 6. Você vai encontrar exatamente a declaração, aquilo que fazemos no final do culto, a bênção araônica, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E o detalhe é que a gente encerra aqui, irmãos, a gente encerra aqui a bênção, mas o texto não encerra aqui. O texto conclui, venham lá comigo, por favor, Números capítulo 6, no final, irmãos, Números capítulo 6 diz assim o texto sagrado, finalzinho do capítulo 6. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, e no verso 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Assim porão o meu nome nos filhos de Israel. Que nome é esse, irmãos? Que nome é esse que vai ser colocado sobre ele? A bênção do Senhor está sobre ele. O Senhor vai guardá-lo, o Senhor vai ter misericórdia dele, o Senhor vai lhe conceder a paz. Agora, quando ele diz, eu vou no nome do Senhor, o nome do Senhor que está sobre nós, o Espírito que está sobre mim, e essa bênção de sabermos que Deus olha para nós, entenda isso, irmãos, você vai entender que aquilo que o Senhor faz, Ele faz por meio do seu ungido. A bênção de Deus cai sobre nós por meio do seu ungido. É o que a Escritura vai descrever na sequência, e nós vamos analisar isso um pouco mais adiante. Acontece ainda na mesma sessão, no início do texto, que a mensagem, entenda, do exército de Israel, irmãos, a mensagem do exército de Israel, daqueles que estão ali no meio da batalha, de medo e de temor, significa dizer literalmente, não consiste em dizer, ora, eles não poderiam fazer ou eles não deveriam fazer, o ponto é, eles não tinham poder para fazer, porque não tinham o Espírito de Deus sobre eles. Saul, no capítulo anterior, o Espírito já havia deixado ele já não era mais rei de Israel, eles não poderiam fazer. Não há poder para fazer, nós não podemos vencer pela força, diz o texto sagrado. O problema de Israel, irmãos, é que lhes faltava o Espírito naquele contexto. Davi estava cheio do Espírito Santo, como um ungido de Deus. Na realidade, podemos dizer que a mensagem que é dada ao povo de Israel era que eles precisavam de um Salvador, e Deus proveu um homem segundo o seu próprio coração. A mensagem desse texto é: vocês não podem salvar a si mesmo, vocês não têm poder para fazer isso por suas próprias forças. A salvação pertence a mim e eu salvo por meio do meu ungido. A única possibilidade é. Daí você imaginar Jesus dizendo aos apóstolos: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não podemos vencer o pecado, o mundo, o diabo. Sem Cristo nós não podemos fazer. E aqui nós podemos ainda acrescentar um detalhe interessante, irmãos. Quando você vai para o embate em si, no momento do embate em que essa declaração do nome do Senhor é manifestada, você tem dois discursos diferentes.
Vamos analisar um pouco aqui a maneira de Golias falar e a maneira de Davi falar, qual o fundamento de cada um deles. Então, no verso 42 de 1 Samuel 17 diz assim: olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Veja, tudo que ele descreve de Davi aqui diz respeito à aparência. E lembra que era esse o problema do capítulo 16, quando for escolher Davi como rei. Ele escolhe pela aparência, eu vejo o coração. Então, o problema da natureza humana é sempre essa, é imaginar o inimigo maior do que ele é, porque eu só me preocupo com a aparência, eu não me preocupo com o poder de Deus. Aqui Davi vai ser descrito como aquele que pela aparência não tem poder para fazer. Então, veja o que Golias vai fazer, esse gigante de mais de 3 metros de altura, que tinha na sua couraça escamas, que assemelhava-se à serpente, e descreve também um homem que essa couraça pesava 57 quilos, e que a ponta da lança dele pesava 7 quilos. Um gigante que veio para a guerra. E ele então olha com base na sua força, ele olha com base no seu poder, com base na sua condição. Olha para Davi, um jovem que não tinha condições alguma, porque não conseguiu usar a arma e a armadura para a batalha. Que está ali com alforje e 5 pedras e um cajado de pastor pronto para a batalha. Então ele passa a dizer o seguinte, entenda, quando eu julgo pela aparência, quando eu vivo pela aparência, ele diz assim: disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires com paus e contra mim? Por acaso eu sou algum cachorro, algum cão para que você venha dessa forma contra mim? Ele olha para Davi com um cajado e diz: que luta é essa? Que batalha é essa que você vem para me enfrentar? E aí naquele momento ele invoca os seus deuses. E pelos seus deuses, diz o texto, diz Golias, amaldiçoou o filisteu a Davi. E na maldição ele passa a declarar as seguintes palavras: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Vem a mim. A percepção dele era clara, um menino que veio para uma batalha contra um gigante. A aparência dele era de um jovem todo arrumado. A aparência, diz o texto, de boa aparência. Não parecia um homem que vivia de batalha, de conflito. E ele chega ali e diz: você pensa que eu sou um cão? Pois vem a mim que eu vou jogar o seu corpo para ser comido pelas bestas feras do campo e pelas aves. Naquele momento, Davi, que não estava ali, irmãos, com a sua própria força, mas movido pelo próprio Espírito de Deus, Davi então declara as seguintes palavras. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Então, ele descreve perfeitamente aquilo que ele tem, as armas que o próprio Golias trazia nas mãos. Golias é a descrição exata de Provérbios 16, 18, irmãos. A soberba precede a ruína. A soberba precede a destruição. Naquele momento, Davi então diz a ele: você vem a mim com todas as suas ferramentas, todos os itens da sua armadura. Eu, porém, vou, diz Davi, contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A quem tens afrontado. E aqui entenda um detalhe importante. Quando nós falamos, irmãos,
que ele vem em nome do Senhor, então é aquele que tem paz com Deus, aquele a quem a misericórdia ele alcançou, a paz do Senhor chegou sobre ele. Esse é o nome que Deus colocou sobre o seu ungido. Então, agora, entenda um detalhe importante. Na justificação, quando nós pertencemos ao Senhor, o nome do Senhor está sobre nós, não apenas nós temos comunhão com Deus, mas a própria criação está do nosso lado. O próprio Deus, quando é descrito aqui como o Senhor dos Exércitos, entenda, Ele é o Deus da batalha, mas é o Deus que usa toda a criação contra os seus inimigos, e ao mesmo tempo é o Deus que não destrói o seu povo por meio da sua própria criação. Veja o dilúvio. Foram as águas da criação que destruíram os pecadores, mas não destruíram Noé e sua casa. Foram as pragas do Egito, isto é, a própria criação divina, que se levantou contra Faraó e seu exército, e contra o próprio Egito. Piolhos, úlceras, moscas, trevas. Mas o povo de Israel foi protegido pelo Senhor, mesmo naquele local chamado Egito. Quando a paz, entende? Os inimigos não podem se valer da criação contra o povo de Deus, porque se nós temos comunhão com Deus, a própria criação, ela é reconciliada conosco. É isso que essa é a descrição bíblica. Então, ora, ele chega contra Davi dizendo: venha contra mim, eu vou jogar o seu corpo para que as aves comam e as bestas feras também devorem o seu corpo. E Davi agora diz: você vem dessa forma, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou no nome dele, em nome do Senhor que eu vou para a batalha. E é contra você dessa forma que eu vou batalhar. Davi vai repreendê-lo por uma razão, diz um comentarista, irmãos. O gigante blasfemou contra o verdadeiro Deus. Blasfemou. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo? Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Entenda aqui o finalzinho do texto. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, a quem você tem maculado, o nome daquele a quem você tem se levantado contra. De modo mais notável ainda, irmãos, Davi expressa sua confiança no Senhor para que ele possa libertá-lo no meio dessa batalha. Armas extraordinárias foram usadas contra ele e ele vai apenas no nome do Senhor. Aqui ele deve olhar pela fé. Ele não se impressiona com o poder do inimigo. Ele não se impressiona com a força do inimigo. Ele confia no Senhor completamente. Ele confia no Senhor completamente. Proclamando o nome do Senhor nesse contexto, Davi estava invocando as promessas de Deus de que ele iria proteger o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele está invocando as bênçãos do Senhor, de que a misericórdia estaria sobre ele. Ele está invocando as bênçãos do Senhor, de que a paz reinaria no meio deles. Quando ele invoca o nome do Senhor, ele invoca as bênçãos do Senhor sobre aquela batalha. Perceba, irmãos, da maneira como Golias olhava para Davi, ele disse: ele vem como quem vai brigar com um cachorro. Davi olhava para Golias e dizia: ele é menor do que Deus. A comparação não é entre eu e ele, é entre ele e Deus. O Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Ele tem o domínio sobre as legiões de anjos. Ele tem domínio sobre toda a criatura. O Deus que abriu o mar vermelho, irmãos, para os israelitas passarem,
sobre o comando de Moisés, e que engoliu Faraó e seu exército. O Deus que fez coisas extraordinárias contra um exército poderosíssimo é o mesmo Deus. Na nossa batalha contra os nossos inimigos, vamos aqui pensar sobre nós um pouco agora, irmãos. Nós temos poderes maiores do que nós. Quais são eles? O pecado, a morte, o diabo, são os nossos inimigos espirituais. E onde é que eu posso encontrar força para vencer todos esses inimigos que se levantam contra mim, irmãos? No nome do Senhor. Não nas armas desse mundo, mas no Senhor. Sabe como é que Paulo fez para que ele pudesse vencer a sua própria carne? Na carta aos Filipenses, eu queria que você, por favor, abrisse comigo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 3. Preste atenção nas palavras do Senhor, irmãos. Filipenses 3, a partir do verso 3, diz assim, Paulo diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Veja, no verso 2 ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Entenda, irmãos, no Espírito Santo, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós não confiamos na nossa força, nós não confiamos na nossa sabedoria, nós confiamos no Senhor. Enfrentar esses inimigos, da mesma maneira como no Antigo Testamento, eu preciso ir em nome do Senhor. Eu preciso, como o apóstolo Paulo diz, irmãos, nós adoramos unicamente a Deus, no Espírito. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E aqui ele declara, nós adoramos no Espírito e nos gloriamos, sabem quem? No ungido, no Messias, em Cristo. A nossa glória está nele. Ele é a nossa força. Nós não confiamos na nossa própria carne. Na nossa própria carne. No mesmo capítulo 3 de Filipenses, verso 7 ao verso 9, ele vai explicar isso melhor. Preste atenção nas palavras de Paulo. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Então, olhe para isso como que eu tendo armas para lutar, e eu considero essas armas nulas, vazias, porque agora eu conheci a Cristo, entenda isso. Verso 7 de novo, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Considero tudo isso como refúgio por causa do conhecimento de Cristo. Paulo disse, eu vou lançar mão das armas da justiça própria que eu tenho diante de Deus. Ao invés disso, eu vou confiar no nome do Senhor. Eu vou confiar nele. E ele vai me conceder a vitória. Eu não tenho como enfrentar o pecado. Eu não tenho como enfrentar o mundo com as minhas próprias armas. Com as minhas próprias armas. Mas qual o propósito dessa vitória, irmãos?
Para que tudo isso? Por que isso vai acontecer? Para que o nome do Senhor seja conhecido em toda a terra. Veja que coisa, não é? O propósito não é pessoal. O ungido, ele tem uma causa, fazer o nome do Senhor conhecido em toda a terra. Veja Davi, na linguagem em que ele continua a partir do versículo 46 de 1 Samuel 17. Ele diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O verso 47 ainda diz: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. E Ele vos entregará nas nossas mãos, melhor dizendo. Davi tinha um evangelho para anunciar, irmãos. Ele tinha as boas novas para proclamar. O Deus que havia libertado Israel muitas vezes no passado, com grande prova de poder e de glória e majestade, no presente iria também protegê-los e destruir os seus inimigos. Ele tinha boas novas para dar. O rei ungido, Davi, ele veio para levar sobre si o nome do Senhor contra os inimigos do povo de Deus. O pecado nos destruiu, irmãos, lá no Éden, e tem destruído a nossa casa, a nossa vida. O mundo é um curso da morte de valores e preceitos. A nossa carne é inclinada para o mal. Nós somos derrotados, irmãos. Fomos plenamente derrotados pelo pecado, pelo diabo e pelo mundo. Então o Senhor vai levantar um ungido para nos livrar dessa condenação. A Bíblia diz que Cristo Jesus, aquele para onde Davi apontava, ele veio ao mundo para salvar o seu povo do pecado. João Batista, quando viu Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para vencer. E como é que ele veio? E o que ele trouxe sobre os seus ombros? O nome do Senhor. Eu venho no nome do Senhor. Ele, como homem ungido de Deus, ele veio para libertar o seu povo e destruir todos os nossos inimigos e pôr em liberdade os que estavam algemados. E para que tudo isso, irmãos? Para que fosse anunciado às nações: há um Salvador em Israel. Então Jesus Cristo diz lá naquela gloriosa declaração em Atos, no capítulo 1, descerá sobre vós o Espírito Santo. O Espírito vai vir sobre vós, e quando ele vier, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão declarar. E quando Cristo ressuscita dentre os mortos, antes desse momento de declarar, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a guardar tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco até a consumação do século. Agora, vocês vão conquistar o mundo, vocês vão fazer o nome de Deus conhecido em toda a terra. E o propósito exatamente aqui de Davi:
vocês vão saber que há salvação em Israel. Vocês vão saber que o nosso Deus é o Salvador e há um Salvador no meio de Israel. E aí eu preciso só rapidamente dizer isso a vocês, irmãos. Porque não há um Salvador dentre os muçulmanos? Porque não há um Salvador entre os hindus? Porque somente em Israel? Porque foi prometido que o Salvador do mundo seria judeu e nasceria em Israel. O próprio Cristo disse à mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Significa dizer, irmãos, com todas as letras, não há um outro Salvador em nenhum outro lugar. O Salvador que Deus proveu para o mundo e principalmente para a sua igreja, nasceu em Israel. Esse é o Redentor do mundo. E Davi disse, eles vão saber, o mundo vai saber que há um Salvador. Ora, não essa é uma declaração isolada do Antigo Testamento. Se você, sem precisar abrir o texto, se você voltar para a narrativa lá de Êxodo, quando Deus liberta o povo do cativeiro egípcio, o que ele diz a Faraó é simples, e isso o que ele diz. Vocês saberão que há Deus no meio de Israel. Vocês saberão que somente eu sou o Senhor. Ele diz isso a Faraó. Diga a Faraó que eles vão saber que só há um Deus. Não existem deuses nas religiões que você possa dizer, em qualquer religião me leva a Deus. Nenhuma religião me leva a Deus. O único que me leva a Deus é Cristo. Qualquer outro me leva para a condenação. Há um Salvador no meio de Israel, prometido por Deus. Ele veio no nome do Senhor e lutará a guerra do Senhor e proclamará o nome do Senhor em toda a terra. Em toda a terra. Ora, irmãos, o objetivo desse evangelho é convocar as nações. Pare com a sua tolice. Deixe a tua violência contra Deus. Lance as tuas armas no chão. Porque você insiste em lutar contra o teu Salvador. Você vem contra Ele com espada, com escudo, com lanças. Se você não entender isso hoje, a sua cabeça será cortada e lançada no meio do deserto. Arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje. Com uma guerra em que há vencedor e vencido. Os vencidos pegam suas armas e jogam no chão e se rendem. Mas o Senhor não vai vencê-lo, porque Ele vai usar lanças contra você. Ele vai vencê-lo, porque Ele enviou o seu Espírito. Ele vai convencer você de que você precisa de um Salvador e que a sua alma está perdida e que fora dele você não encontrará paz. É no nome dele que nós encontramos isso. O Senhor te abençoe e te guarde, eu encontro proteção nele. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. É nele que eu encontro misericórdia. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É nele que eu encontro a paz. É no nome dele que eu encontro a paz.
O povo de Deus não vai enfrentar os inimigos, porque vai confiar nas suas armas poderosas. Como um bom cidadão, eu prezo pelo princípio de que deve haver o direito de cada indivíduo ter sua arma em casa, mas como um bom crente, eu não acredito que é por meio de armas que nós vamos conquistar o mundo, mas é pelo poder do Evangelho. Eles vêm com armas, nós vamos em nome do Senhor, no poder do Evangelho de Cristo. No poder do Evangelho de Cristo. O Senhor deseja isso para o seu povo, irmãos. Lembre-se, Ele quer que a sua igreja tenha sucesso hoje. Sabe como? Humilhando-se, buscando os métodos santos pelos quais o Senhor possa ser louvado. É isso que o Senhor requer, essa é a maneira. E não perca de vista, irmãos, as vitórias mais gloriosas de Israel em conquistas se deram nessas palavras. Hoje o Senhor entregou os inimigos nas suas mãos. Não é a tua força, foi Deus que te deu a vitória. Os muros, irmãos, de Jericó iriam ruir. Mas Deus não estabeleceu uma estratégia dizendo amanhã nós vamos entrar dessa maneira e vamos bater na base do muro. O Senhor disse as seguintes palavras ao povo: santifiquem-se. Amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Essa é a nossa arma, e é isso que o Senhor quer. Esse é o sucesso da igreja, essa é a vitória da igreja. E é por isso que o Senhor usa a linguagem de Paulo ali, para dizer as armas que nós vamos usar. Efésios capítulo 6, por favor, irmãos. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo descreve as armas como sendo das seguintes características. Verso 10 do capítulo 6 diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, veja, sejam fortes e fortalecidos na força do poder de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, tudo permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. As armas, revestivos do Senhor Jesus Cristo, revestivos dessa armadura. Você vem contra mim com lança, com espada, eu vou contra ti com a armadura de Deus, como o Senhor requer. O ponto aqui não está nas 5 pedras.
O ponto está que Davi está cheio do Espírito Santo de Deus na batalha. A cabeça de Golias foi cortada. A pedra que estava na funda alcançou sua testa, como falamos há 2 domingos atrás. Um homem que lançava fundas na guerra, as pedras chegavam entre 150 km por hora a 210 km por hora, a velocidade dessa funda. Cravou na testa do gigante. Ele não morreu. O texto diz que Davi pega a espada dele e corta a cabeça. Nas palavras de Davi, que eram profecias, Golias disse: eu vou lançar o teu corpo para ser comido pelos animais. Davi disse: eu vou cortar a tua cabeça. A palavra de Deus está na boca do seu ungido. A cabeça de Golias foi cortada. Nós tememos as palavras dos homens, nós tememos as palavras dos nossos inimigos, mas não tememos as palavras de Deus. Elas são verdadeiras, irmãos. Confia no Senhor de todo o teu coração e você não vai ser envergonhado. Jamais você vai ser envergonhado. Em nenhum momento isso vai acontecer. Pode ter certeza disso. Acontece que no fim de tudo, há algo glorioso nesse texto, irmãos. Além de toda essa manifestação poderosa, o encorajamento veio sobre os soldados de Israel. Veja comigo, por favor, no verso 52 diz assim: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, eles despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus. Como é que esses homens estavam... Como é que eles são descritos, irmãos, no texto? Capítulo 17, verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Verso 24 do mesmo capítulo 17. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temiam grandemente. Mas de repente, esses homens tiveram força e coragem para a batalha. Você sabe que o ministério de Cristo na terra começa ali, em termos do seu ministério, quando ele é tentado por Satanás, imediatamente após ele ter sido batizado com o Espírito Santo ali, no texto de Mateus capítulo 3 e Lucas capítulo 4. Você vai lembrar muito bem. O Espírito do Senhor veio sobre ele na forma de pomba. E ali naquela cena trinitária gloriosa, estava ali o Filho. O Espírito veio sobre Cristo e a voz do Pai se fez ouvir. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer, em que eu me alegro. É nele que eu tenho prazer. E imediatamente após ele receber o Espírito, irmãos, ele vai para a guerra, ele entra no deserto e enfrenta Satanás numa batalha que é descrita imediatamente após esse momento na história. Ele vence Satanás, mas não apenas aqui, na sua morte, lá em Hebreus 2,14 diz que na sua morte ele destruirá aquele que tem o poder da morte. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, Satanás. Ele vence o maligno ali, na tentação, e quando ele morre na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo, então,
ele recebe o Espírito sem medida. E como diz lá o texto de Atos, que foi dada uma promessa de que ele receberia o Espírito Santo. Veja, irmãos, quando ele cumpre a obra, Cristo cheio e pleno do Espírito é assunto aos céus. O que acontece, irmãos? Quando Cristo está morto no sepulcro, onde estavam os discípulos? Em João capítulo 20, numa sala com medo. Lá em Atos, no capítulo 1, o que aconteceu com a igreja? A igreja acovardada. Não porque parece que Cristo foi embora. Jesus, não temam, é necessário que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo virá e recebereis poder. Entende? Vocês vão receber poder para poder cumprir a minha vontade. Vocês que estão ali presos naquela sala, sairão. E o texto então descreve que quando Cristo adentra a glória, o Espírito que procede do Pai e do Filho, cheio de Cristo, ele vai falar tudo o que ele ouviu de mim. O Espírito vem sobre a igreja. 3.000 pessoas são vencidas ali. E eles partem para anunciar o Evangelho. Pessoas covardes, medrosas como Pedro. Eu não o conheço. Eu não o conheço. Eu não o conheço. Quando o Espírito vem sobre a igreja em Atos, ele chega no capítulo 3 e capítulo 4. Ele é levado ao sinédrio depois de curar um homem. Nós queremos que você não abra mais a boca para falar de Cristo. Ele disse, como poderei eu, depois de tudo que vi e ouvi, como posso me calar? Importa obedecer a Deus do que a homens. Que força! O Espírito de Cristo veio sobre a igreja. Cheio de medo, irmãos, estávamos. De onde vem essa coragem? Vem do Senhor, do nome do Senhor, da esperança no Senhor. E exatamente o que acontece aqui com eles. Eles partem e praticamente vão dizimar o exército inimigo naquele dia. Davi volta, como o rei que volta ao seu trono. O texto diz assim, ele chega em Jerusalém e deixa a cabeça do rei. Veja que detalhe interessante, irmãos. Davi trouxe a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Ainda não era conquistada, ainda não era a capital, mas ali está sendo dito, aqui será o lugar onde o Senhor vencerá e onde os inimigos não poderão adentrar nem destruir. Essa é a cidade do Senhor dos Exércitos. Aqui está a nossa total segurança. Você está fraco hoje, desanimado, sem coragem de enfrentar os seus próprios problemas. Talvez verso 11 e 24 reflitam bem o seu coração hoje. Quando eu vi os inimigos que estão contra mim, eu tive medo. Quando eu soube do diagnóstico, eu pensei que ia morrer. Quando eu pensei que perdi tudo, hoje o Senhor está dizendo a você, você precisa de um Salvador, que é mais forte do que você e mais poderoso do que você. E você vai ser adestrado, treinado para usar as suas armas.
a palavra, a oração, a fé, a esperança. O Senhor vai te preparar para a guerra. E os teus inimigos serão vistos na perspectiva do grande Deus vitorioso. E nada poderão fazer contra ti. A morte, pior que ela pode fazer contra você, é lançá-lo aos pés de Cristo. E os seus olhos se abrirão e você vai vê-lo para sempre. Uma doença que tem o nome de maligno, uma doença maligna, como nós chamamos na nossa linguagem. Toda a maldição foi tirada, irmãos. Não há doença. Ele levou sobre si a maldição de todas essas coisas. Não há sofrimento maldito para o crente. Nós vamos dizer como Davi, esse mesmo Davi, foi-me bom ter passado pela aflição, porque aprendi a amar os teus decretos, Senhor. As nossas lutas e as nossas vitórias estão em Cristo Jesus somente. Renda-se a Ele hoje. Jogue no chão as armas que você tem lutado contra Ele. Coloque o teu rosto no pó. Talvez hoje seja o dia da tua salvação. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Nós te bendizemos, Senhor Deus de toda a glória, por tua grande e poderosa bondade e misericórdia sobre nós. Nós te bendizemos, Senhor de toda a glória, porque o nosso coração, ainda fraco tantas vezes, precisa urgentemente olhar para Ti, para ser fortalecido em Ti. Ó, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, Senhor. Que Cristo Jesus seja amado com todo o coração, com toda a sinceridade. E que as armas da nossa milícia sejam as Tuas armas, não as armas do mundo. Para o louvor do Teu nome nós suplicamos, ó Deus, e para o bem da nossa própria alma. Em nome de Jesus. Amém.